Olá, gente, que bom estarmos juntos novamente para estudar o Evangelho de João, esse Evangelho tão rico, tão cheio de mistérios e tão cheio de desvendamentos do caráter de Deus, de quem é Deus. Porque Jesus é Deus conosco. A gente já começou na semana passada conversando sobre o prólogo e eu acho que você deve voltar e ler, tá bom? Todo o texto de 1 João. Hoje a gente vai falar no livro de sinais sobre o primeiro sinal. São 7 sinais. João não chama milagres registrados aqui de outro nome senão sinal. E não é mera coincidência isso. Porque para que serve um sinal? Pensa bem. Quando você vê a mulher com uma barriga desse tamanhão imensa, você fala, é sinal que essa moça está grávida, não é? Que vai ter o neném, vai nascer o neném. Sinal também, às vezes, a gente pode confundir só com semáforo, né? Semáforo só indica assim, para, até te preserva. Sinal também te preserva. Sinal também é uma indicação, porque a gente não pode ficar agarrado no sinal. Imagine se eu estou indo para uma cidade turística, eu não sei se você já reparou isso, mas você tem aqueles portais maravilhosos, não é? Aqueles portais lindos, bem-vindo à cidade tal, aquela cidade que você gosta de ir. Eu nunca vi ninguém ficar naquele portal. Por quê? Porque aquilo é um sinal que a cidade começou, mas na verdade a cidade está um pouquinho mais na frente. Então eu queria que você memorizasse isso, porque na verdade os sinais de Jesus vão apontar para a grande paixão, né? Paixão de sacrifício, paixão de entrega e paixão de Deus por nós. Isso é lindíssimo, isso é apaixonante. Então a gente vai hoje olhar o primeiro sinal. As pessoas às vezes confundem, elas acham, de uma forma geral, eu já falei para vocês que eu tenho usado este livro aqui como referência. De uma forma geral, as pessoas fazem um paralelo entre milagre e sinal, mas não é. O sinal abrange muito mais do que só um milagre. A leitura que a gente vai fazer é de João capítulo 2, mas não confunda, porque João capítulo 2 é a descrição do casamento de Caná da Galileia, mas o primeiro sinal tem 4 episódios. Aí você fala, como assim? Tem Caná da Galileia. Depois você vai ver como tem conexão disso com a expulsão dos vendilhões do templo. Depois vem a história de Jesus com Nicodemos e a história de Jesus com a mulher de Samaria. Olha que legal, são 4 episódios que formam o primeiro sinal, ok? Eu vou ler o texto, eu não vou conseguir ler todo o texto, porque a gente vai ocupar muito tempo lendo o texto bíblico, mas eu fico com uma dificuldade, porque às vezes eu fico falando e eu acho que tem gente que não conhece a história, né? Então, às vezes eu reconto a história, outras vezes eu leio o texto, mas o texto é muito claro e eu quero pontuar algumas coisas junto com você. No final, a gente vai orar. Eu não falei, eu nem costumo fazer isso, mas eu vou sugerir que você dê um joinha aí se você gostou desse vídeo, mas só no final, né? Não vai dar joinha agora, não, brincadeira, pode dar sim, depois de avaliar. É muito bom para mim compartilhar esses ensinos para vocês. Sabe por quê? Porque primeiro eu tenho que ler o texto bíblico, segundo eu tenho que preparar a lição. E todo mundo sabe que a gente aprende mais ensinando do que aprendendo, do que numa posição passiva. Então, tudo que eu falar para vocês é óbvio que é um recorte. O ideal seria você ler o texto bíblico e, a partir dessas informações, você reler para tentar apreender o máximo possível desses conteúdos.
Mas na apostila, que eu vou disponibilizar da primeira lição e desta também, você vai ver os livros que eu usei como referência para o que eu estou falando. Eu queria ser gênio para pensar desse jeito aqui, mas eu não tenho nada de gênio, não. Eu sou só um professor apaixonado pelas escrituras. Vamos ler então, João capítulo 2, de 1 a 11. No terceiro dia houve um casamento. Extraordinária isso, né? Essa história do casamento em Caná da Galileia. Eu aprendo um monte de coisas e a gente pode aprender um monte de coisas com essa experiência. Eu sei, vou tentar esclarecer algumas coisas, não dá para a gente ficar só no Caná, porque tem 3 outras histórias, né? Eu sei que você já deve ter lido o texto e falar assim, que tem mulher, que tem eu contigo. E aí você pode até ficar em crise, falando, meu Deus, como Jesus chama a atenção da sua mãe assim. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque o texto bíblico não foi escrito ontem. Foi escrito na cultura de muito tempo atrás. Então, quando Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, na verdade ele está valorizando a mulher, porque mulher não era nem contada, mulher não era nem citada. E Jesus fala com Maria isso, mas é muito interessante porque ele fala, a gente às vezes fica focado nessa questão da fala de Jesus com Maria e não presta atenção na fala completa. Como é que é a fala? Pensa comigo. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sabe, uma das formas que a gente tem de estudar as escrituras é perceber os textos que são repetidos. Toda vez que um texto é muito repetido, você começa a pensar por que ele está aí. Porque os textos não foram, as palavras não foram colocadas por acaso. Não foram. João, ao selecionar 7 sinais, não foi coincidência. Não foi. Por que 7? Porque chama de sinal. Então pensa nisso, ok? Porque essa expressão não chegou a minha hora, aparece mais de uma vez neste evangelho. Olha só, antes da paixão, antes da entrega de Jesus, ele sempre fala em João 4, em João 5, em João 7, em João 8, não chegou a minha hora. A mesma expressão que tem aqui. A mesma expressão que tem em João 2. Não chegou a minha hora. Hora de quê? Não chegou ainda o meu momento. O momento de quê? É o momento da cruz. Porque depois, quando ele já está indo para a crucificação, ele fala, esta é a minha hora. Em João 12, 23, em João 12, 27, em João 16, 32, em João 17, 1. Aí Jesus vai falar, chegou a minha hora. Então preste atenção, às vezes a gente fica discutindo, olha o jeito que Jesus falou com a Maria. Na verdade, o que Jesus está falando com a Maria, a essência não chegou a minha hora. É porque ali a divindade e a humanidade de Jesus estavam se cruzando mais uma vez. Olha, que é muito lindo isso, né? Então você começa a entender que este sinal vai marcar muito o começo do ministério de Jesus na perspectiva de João, porque esse sinal só existe, este milagre só existe no Evangelho de João, porque ele tinha uma intenção. Ele tinha uma intenção, e a intenção de João vai além do milagre. Eu sei que, como acontece com o portal que eu falei lá, que o portal de uma cidade, os portais bonitos das cidades turísticas, mostram que você está adentrando em terreno, no propriedade, no espaço daquela cidade. Mas preste atenção nisso. Ninguém fica agarrado no portal. O que João está mostrando é que os milagres de Jesus faziam parte do sinal. Eu não conheço ninguém que fica agarrado na placa bem-vindo ao Rio de Janeiro. Não, ele quer vir para o Rio de Janeiro. Tem gente, infelizmente, parece ridículo isso, mas é verdade. Tem gente que fica agarrado no milagre. Mas se o milagre é um sinal, eu não quero me agarrar nele. Eu quero entender o que esse sinal quer me dizer.
Então eu aprendo 4 coisas neste primeira dimensão do primeiro sinal. A primeira coisa que eu aprendo, e você também deve aprender disso, que Jesus ia a festas. Jesus não era um carrancudo. Não, Jesus ia a festas. Jesus se relacionava com as pessoas. Eu sei que agora eu não vou a festa nenhuma, não fui nem no aniversário da minha mãe. Olha, deixar de ir ao aniversário da minha mãe é prova de que a pandemia para mim é coisa muito séria. É verdade. Mas Jesus ia a festas. E ele era convidado para as festas. Então ele não era um chato, um chatonil, como alguns cristãos são. Jesus curtia o sorriso, curtia o relacionamento. E lembre-se que o casamento lá não era o casamento igual a gente faz hoje, né? Hoje você contrata um buffet, contrata um salão e você tem 4, 6 horas de festa. Mas lá eram dias de festa, 7 dias, uma semana de festa. Já pensou o que é isso? Mas Jesus ia e se relacionava com as pessoas. A segunda coisa que eu aprendo é que não adianta a gente querer antecipar as atitudes de Jesus, é verdade. Mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas quando chegou, ele estava lá. Então não adianta, nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle sobre as circunstâncias, e quando chegar a hora, ele vai agir. Para o bem e para o mal, cuidado, viu? Eu acho que é muito legal quando você está perto dele, ele sempre age por você, mas vai chegar um dia em que ele vai bater na mesa e falar, chega! Aí ele vai sair da posição de advogado e vai para a posição de juiz. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, releia o texto. Quem é que viu a água ser transformada em vinho? Hã? Quem? Só os que serviram. Só os que encheram as talhas de água. O que eu aprendo? Só os servos de Deus, só quem está perto de Deus, só quem serve a Deus vê o milagre acontecer. E entende que o milagre é só um sinal da manifestação da glória de Deus. Em quarto e último lugar, para a gente depois ver outra dimensão do milagre, Jesus é a garantia da alegria. Jesus falaria, a festa tem que continuar. Jesus é o motivo da nossa alegria, do nosso contentamento e da nossa festa. Lembre-se disso para entender melhor a questão do primeiro sinal. Muito bem, então você já entendeu que o casamento em Caná é uma das 4 dimensões do primeiro sinal, não é? Vamos andar um pouco mais e a gente vai entender que esses novos tempos, então, quando Jesus transforma a água em vinho, e a água não é qualquer água, o texto bíblico está lembrado? O que o texto bíblico diz? O texto bíblico vai dizer que era água cerimonial. Ele transforma a água cerimonial em ritmo de alegria. Ele transforma o que é rito em vida. Você percebe? O primeiro sinal é isso, a presença de Jesus vai transformar todos os rituais que a gente participa, faz com que com a presença de Jesus, que eles tenham sentido. Então isso é lindo demais, e não é por acaso que o segundo episódio do primeiro sinal é a expulsão, a purificação do templo. Isso é curioso, viu? Eu acho que isso deveria fazer a gente pensar melhor. Porque todos os outros evangelistas, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar que essa purificação do templo está lá no final do ministério de Jesus. Aqui, João faz questão de aproximar ela do primeiro milagre de Caná da Galileia, porque, na verdade, ele não está falando de Jesus fazer um chicote e colocar os vendedores em sufoco. Você sabe como é que funcionava isso, não é? Você não sabe? Fique sabendo agora. As pessoas iam de longe para Jerusalém. Então, como é que eu vou levar um animal, às vezes, para uma longa percorrer um longo caminho,
se pode ser prático isso. Ou seja, as pessoas vendem os animais ali e aí eu chego com meu dinheiro e dou o animal, dou o dinheiro e pego o animal para o sacrifício, né? É muito engraçado. A gente pensa que pode pagar o favor de Deus e esquece do princípio do rito. Porque o princípio do que está escrito aí na purificação do templo é muito interessante para nós pensarmos. Sabe o que é interessante? Então, só voltando aqui, transformar água em vinho, então, o rito vira alegria. E expulsar os exploradores dá sentido à vida, voltar ao sentido original. Qual é o sentido original? É o sacrifício de um cordeiro para perdão dos pecados. Eles iam para o templo para isso. Isso não se fazia em torno, nas sinagogas. Não, é só no templo. Pense comigo. O João já falou em João 1,29, a declaração de João Batista. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Jesus está falando, olha, vocês parem de fazer da minha casa um lugar de exploração financeira, de exploração dos menos favorecidos. Parem com isso, porque não foi para isso que eu vim. Olha que coisa interessante. Eles falam, mas como assim? Me dá um sinal, de novo, me dá um sinal de que é isso mesmo que o Senhor vai fazer. Ele falou, destrua esse templo. Se Jesus tivesse feito esse sinal, né? Destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Eles não entenderam nada. Foram fazer as contas de quanto tempo o Herodes demorou para construir o grande templo de Herodes, que era uma questão política. Só depois que Jesus ressuscitou, o texto está dizendo isso, dá uma olhada no texto. Só depois que Jesus ressuscitou, os discípulos começaram a falar, Jesus tinha dito isso, hein? Que em 3 dias ele ia reconstruir o templo, ele estava falando dele mesmo. Será que a gente vai esperar o quê para entender isso? Que, na verdade, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele está dizendo, eu vou acabar com isso, não apenas com o templo, mas com a minha vida, que vocês vão tirar a minha vida, mas eu vou restaurar isso tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois de Jesus não tem mais sentido fazer sacrifício. Porque a ideia de uma balança, tá lembrado da história da balança? Porque assim, eu cometo pecado, a balança fica pendendo para o lado de que eu cometo pecado. Como é que eu vou compensar isso? Na verdade, eu sacrifico o animal para a balança ficar equilibrada, mas o animal vale mais do que o ser humano, por isso o sacrifício tem que ser feito novamente. Mas na hora que Jesus, gente, igual a gente, morre e ressuscita, ele fala, estamos no mesmo nível, eu paguei o preço de uma vez por todas por vocês. Então, presta atenção nesse sinal. O sinal é de que rituais precisam ter sentido. E o sentido maior aqui do primeiro sinal é a transformação da água em vinho, é a transformação do ritual em alegria. O que Jesus quer fazer de nós é transformar a cada um de nós em pessoas mais alegres, mais felizes, mais realizadas. Mas isso só ocorre quando a gente não se deixa corromper pelos exploradores do templo. E se tem alguma coisa nos nossos dias que as pessoas usam muito, é a fé. Como diz o nosso poeta, só não se sabe fé em quê? A nossa fé está firmada em Jesus. A gente sabe em quem a nossa fé está firmada? Em Cristo. Pense nisso e comece a entender melhor essa questão do segundo sinal. Então, 2 dos 4 episódios do primeiro sinal de Jesus. O primeiro, Caná da Galileia e a transformação da água em vinho. O segundo, ainda dentro do mesmo sinal, vai mostrar que Jesus veio e ele vai construir um novo templo. Quem é o templo? Somos nós.
Mas por que a gente vive? Porque ele venceu a morte, ele atravessou a morte para o outro lado e falou, eu sei o caminho, venham por esse caminho que vocês vão ser felizes. Agora temos mais 2 para conversarmos, 2 diálogos. E a gente, na igreja, na escola bíblica dominical, a gente costuma fazer a leitura dividindo capítulos e versículos, mas o texto não foi escrito assim, não foi. Capítulos e versículos surgiram muito tempo depois. João escreve um bloco com esse primeiro sinal em 4 pedaços e a gente recorta, quando na verdade a gente deveria aproximar. Deixa eu tentar explicar isso de forma um pouco mais didática. Não faz muito tempo a gente lê, por exemplo, a história do perdido e do achado, lá, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Vocês acham que é por acaso que os 3 episódios estão juntos? Vocês acham que é por acaso que esses 3 episódios que estão juntos começa com algo que se perde e a festa que termina no final em todos eles? É isso. Então, assim, não é assim que Lucas estava escrevendo a história do filho pródigo, contando uma história. Não é. Tem alguma coisa por trás daquela história. Aquilo é uma resposta a uma pergunta de Jesus. E por que a gente fala tão pouco da dracma? Um amigo meu falou, é porque a dracma, a estrela é uma mulher e uma dracma. Mas é genial. Então, aqui em João é a mesma coisa. Não é por acaso, há uma conexão entre as histórias, entre a história do milagre de Caná, do primeiro casamento, entre a história da expulsão dos vendilhões do templo e entre a história de Nicodemos e da mulher samaritana. É isso. Vamos agora para outra dimensão. 2 diálogos de Jesus. Essa é uma chave, viu, de interpretação, mas não é a que nós estamos usando, só estudar os diálogos de Jesus ao longo do Evangelho de João. Mas a chave que a gente está estudando, você sabe, é a chave dos sinais. E esses 2 diálogos, eu não sei se você já parou para pensar, eu sempre fiquei intrigado com isso, que você pega o livro para ler e você fala, caramba, Jesus conversa com um fariseu. Eu não sei se você sabe que era um fariseu. Fariseu é alguém separado. Ele é separado e é um mestre da lei. Eles sabiam muito sobre a Torá, muito. E eles criavam até um entorno da Torá para que a gente não conseguisse descumprir, para que os judeus não conseguissem descumprir as leis. Então, eles criavam leis em volta da Torá, como uma carapaça para proteger a lei escrita. Então, criavam uma lei circular em volta da Torá, que era chamada de lei oral. Os judeus, fariseus, depois da queda de Jerusalém no ano 70, eles se tornaram os precursores do judaísmo rabínico, viu? Eles realmente eram muito zelosos e sabiam muito da lei. É muito interessante que eu não quero ficar falando só da história de Nicodemos, mas tentar traçar um paralelo entre Nicodemos e a samaritana. Eu gosto de pensar nisso. Pensa comigo, Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um fariseu e tinha nome, Nicodemos. Qual o nome da mulher? Uma samaritana. É muito interessante você entender também que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. A samaritana encontrou Jesus ao meio-dia. Para pensar nisso. Você acha que isso é por acaso? O João está apresentando grandes contrastes. E os 2 vão fazer referência ao povo de Israel, ao povo do Egito. Pensa comigo.
no diálogo vai rolar o papo dos dois, porque João 3,14, Jesus vai dizer assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a mulher samaritana vai dizer assim: esse poço aqui é de Jacó, o senhor é mais importante do que Jacó? Ela não sabia com quem ela estava falando, com certeza não sabia. Jesus é Deus, Jesus é Deus e ele está mostrando para a gente quem ele é, mas é interessante que ele faz isso sem agredir, ele faz isso sem ofender, ele faz isso de forma sutil e elegante. Porque Jesus podia falar: Nicodemos, por que durante o dia você não fala comigo? Você só falou comigo agora à noite? Não. Jesus aceita, recebe Nicodemos. E aí, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, que tem o texto por ele. Olha, é lindo demais, não é? Fala a verdade, é muito lindo. Então, esse primeiro sinal vai marcar os novos tempos do ritual se transformar em alegria. Os novos tempos da água transformada em vinho. Os novos tempos de um nascimento novo, de uma vida nova, de uma perspectiva nova. Veja como isso se encaixa bem com a purificação do templo, e não é por acaso que está logo depois disso. O mestre da lei fala: ninguém pode fazer as coisas se Deus não estiver com ele. Aí Jesus fala: é isso mesmo, cara. Deus não apenas está comigo, mas eu sou o próprio Deus encarnado. Olha que coisa, ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. É lindo esse texto, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. É uma riqueza, de uma preciosidade ímpar. E quando você lê ele junto com o livro, com a história da mulher samaritana, que é ainda mais bonita. Tem uma música, eu tenho que ter cuidado, viu? Porque no vídeo passado tem um buraco, né? É justamente porque eu coloquei uma música no fundo. E eu não sei, desculpa, eu não sei se você sabe, mas se eu colocar qualquer música aqui, o vídeo vai ser interrompido durante o período da música, por causa dos direitos autorais. Mas eu posso cantar, mas não vou cantar, não vou fazer isso com vocês, não. Mas a vez passada, eu coloquei uma música da cantata Vento Livre. Eu sugiro até que você ouça. A música o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória do Pai. Nesta mesma cantata, tem o episódio da mulher samaritana, que é uma letra lindíssima, maravilhosa. A letra da música vai falar da mulher, e o título da música, depois você pode procurar no YouTube, que aí não vai ser cortado, Tantos Amantes, da Igreja Batista do Morumbi. A letra diz assim: eis-me aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço para água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando? Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Aí ela canta: eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. E o final da música é: não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pedirias, e a água da vida eu daria a você. A história da samaritana está em paralelo com a história de Nicodemos. Veja aqui, coloquei para você, para compartilhar com você. Um homem com nome, uma mulher sem nome. Um homem com fama
e uma mulher com má fama. Ele, Nicodemos, encontra-se com Jesus à noite. A outra, como eu disse, ao meio-dia. Os dois estão sozinhos, conversando. Jesus é reconhecido como profeta, tanto por um quanto por outro. O doutor da lei teve dificuldade de entender. Mas a mulher samaritana compreendeu. Ela chegou à conclusão que ele era o Messias. Ela chega à conclusão que ele era o Cristo. E é a primeira vez que Jesus se revela como Cristo. Ela vai dizer, lá em João, no capítulo 4, eu gosto mais disso. Jesus oferece a Nicodemos e explica que o Espírito é tão incontrolável como uma inundação, tão incontrolável como o vento. E ele oferece para a mulher o que oferece para todos nós: a água que brota dentro de nós. A gente não vive sem água. A mulher não queria mais voltar ao poço para buscar água, mas Jesus deixa muito claro para ela que a questão não é aquela água, é a água viva. Dentro dela vai nascer uma fonte. E eu fiquei imaginando a beleza, por exemplo, das cataratas do Iguaçu. De onde vem tanta água? Quando eu fui lá, eu me emocionei muito e falei com a minha esposa e meu filho, que estavam comigo naquela época. Aí eu falei, dentro de nós jorra água desse jeito, a água do Espírito. E é tão lindo porque a mulher deixa o cântaro para pegar a água e vai correndo para Samaria. E Jesus vai receber também os samaritanos e ficar um tempo com os samaritanos. E a história termina dizendo, não é mais por causa do que você falou, mulher. Não é mais por causa do que você falou, mulher. Mas nós sabemos que ele é o Cristo. É isso. A vida nova, o primeiro grande sinal, é o sinal que mostra a diferença que Jesus faz em nós. A minha oração é que ele te abençoe muito. E que você entenda, junto comigo, que Jesus veio transformar os rituais, as águas da purificação em alegria. A festa não pode acabar. Que Jesus não está interessado em seu dinheiro. Não. Ele faz uma mudança de dentro para fora. A outra coisa que eu aprendo com facilidade é que Deus amou o mundo, amou todos os seres humanos. Por isso ele deu o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então preste atenção, se esse teu evangelho é da condenação, seu pecador! A gente não vê isso. Não é que Jesus não vê o pecado. Então você ouve esse, seu pecador, tem que se arrepender. Cuidado, Jesus veio para dar vida e vida cheia de significado. Agora você começa a falar assim, eu sou um pecador. Sim, mas sou um pecador redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E como ele, Moisés, levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Deixa eu ler uma coisa para vocês. O livro está dizendo assim, qual é o ponto de comparação? Não há comparação nenhuma que nos dê, no contexto que nos dê essa orientação. Mas os leitores dos 70 lembrariam que a serpente era, nas palavras do livro de sabedoria, o meio pelos quais os homens passavam da morte para a vida. É muito legal, né? Porque essas eram as notícias da época de João. Eles entendiam, os sábios entendiam, essa é a conversa de Jesus com Nicodemos, os sábios entendiam que aquela história do deserto é que eu tenho que olhar para a Torá, para as palavras de Deus, veja isso, eu tenho que olhar para as palavras de Deus e ganhar significado para a vida. E o que Jesus está falando para essa gente?
como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, não apenas na cruz. Não, ele venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte. E fez isso porque ele me ama. E ele te ama também, profunda e intensamente. Vamos orar? Eu quero agradecer a você que me suportou até agora. E quero dizer para você que a gente vai estudar o segundo episódio. Eu quero desafiar você a ler todo o capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4 e capítulo 5 do Evangelho de João, para a gente entender qual é esse segundo sinal. Você entendeu o primeiro? Você entendeu? São novos tempos. A presença de Jesus apresenta novos tempos. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela preciosidade da tua palavra. E, ó Deus, onde a tua palavra chega, ela apresenta novos tempos. Constrói um novo tempo em nossa vida, que a gente fique menos preocupado com ritual e mais preocupado com vida, que a gente tenha alegria que só o Senhor pode dar. Transforma, Senhor Deus. Expulsa qualquer tipo de vendilhões para nos vender água rota, água parada. E dá-nos a água da vida que flua dentro de nós, que a gente possa transmitir isso para outras pessoas que convivem conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve, independente da situação social, econômica, intelectual que nós temos. Muito obrigado porque o Senhor nos transforma em pregoeiros desta palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, viu? E na quarta que vem estaremos juntos. Segundo sinal. Tchau.